Estamos todos na presença do Senhor? Que bênção, né? Quantos estão felizes de estarem aqui na casa do Senhor? Eu mais ainda agora com esse chazinho. Obrigado, dona Celina. Deus abençoe a senhora em dobro. Amados, a palavra de Deus, ela é perfeita. O caminho do Senhor também. A proposta de Deus para conosco é perfeita. Deus, em sua soberania, Ele traça um caminho de eternidade e nos convida para esse lugar. E todas as vezes que nós nos achegamos na palavra de Deus, todas as vezes que nós nos debruçamos na palavra de Deus, todas as vezes que nós paramos para ouvir uma pregação, isso traz para nós mais um pouco desta realidade. E muitas das vezes, como um vagão que às vezes estamos prestes a estarmos descarrilhados desse trilho, o Senhor graciosamente nos coloca de volta nesse trilho e nos continua conduzindo aos caminhos e lugares que Ele tem para nós. Amém? Então, todas as vezes que você se debruçar para ler a palavra de Deus, todas as vezes que você parar para ouvir uma pregação, todas as vezes que você for conversar a respeito das coisas de Deus, saiba que o poder do Espírito Santo está ali naquele momento para mudar a tua vida para sempre. Amém? E é isso que nós estamos fazendo aqui mais uma vez nessa manhã. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 20, do versículo 19 ao versículo 23 nós vamos ler. Conforme você for encontrando, vá se pondo de pé. Vamos ler junto a palavra de Deus. Você que fez o trilho, falando em trilho, né? Você que fez o trilho, o curso de membresia da igreja, ainda não pegou o teu certificado, nós teremos alguém ali no lobby hoje para continuar distribuindo, caso você não tenha podido ou se esquecido de pegar domingo passado. João capítulo 20, versículos 19 ao 23 diz assim. Fala para a pessoa do seu lado, está pronto para ser transformado? E diz de novo, mais uma vez, diga assim, a palavra jamais volta vazia. Aleluia, essa é a nossa esperança. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos às portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Feche seus olhos por mais um instante. Senhor, nos rendemos à Tua palavra, nos rendemos à Tua história de redenção, nos rendemos à Tua boa, perfeita e agradável vontade, nos rendemos sabendo que o Senhor é conosco e a Tua palavra é viva e eficaz. Nessa manhã nos rendemos a ela, nos rendemos ao agir do Espírito Santo, nos rendemos aos Teus propósitos para com a nossa vida, Senhor, sabendo que estamos diretamente debaixo do Teu cuidado, debaixo das Tuas mãos. Conduza-nos, Senhor. Conduza-nos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Nesse momento, Jesus, de corpo ressurreto, após aparecer a Maria Madalena, a pastora Juliana falou domingo passado que
falou, desculpa aos homens, mas Jesus apareceu primeiro às mulheres, o Stefano estava do meu lado e falou assim, é porque Deus sabia que a notícia precisava correr rápido. Precisava deixar de falar essa. Depois que ele aparece a Maria de Madalena, ele vai aparecer no caminho de Emaús para 2 de seus discípulos. E ainda no domingo, no dia da ressurreição, ele aparece pela 3ª vez aos seus discípulos que estavam de portas trancadas, com medo dos judeus. Os mesmos judeus que haviam crucificado Jesus. Os discípulos estavam ali sem entender direito, porque Deus não havia revelado ao entendimento deles essa história maravilhosa de redenção. E Jesus então, de corpo ressurreto, aparentemente podendo comer, podendo transpassar parede, porta, podendo estar aqui, depois estar acolá. Saberemos isso um dia, amém? Como isso funciona. Amém? Eu quero saber como isso funciona um dia, espero que você também, para a gente desfrutar disso junto. Mas ali Jesus em 2 momentos diz, paz seja com vocês. E algo que ele quer ensinar neste momento aos seus discípulos, provavelmente era o que ele estava também tentando ensinar em momentos como, por exemplo, na tempestade, enquanto ele dormia e os seus discípulos estavam apavorados com aquele vento e aquela tempestade, jogando o barco de um lado para o outro. Jesus ali não estava só querendo mostrar que os ventos lhe obedeciam, mas ele estava ali querendo mostrar que há uma paz. Há uma paz. Há uma paz. Há uma paz que excede todo entendimento e que guarda a mente e o coração de todo aquele que nele crê. Essa paz, mais conhecida como Shalom, é o cumprimento em que Jesus traz 2 vezes aqui neste reencontro e que eu creio que há algo da parte do Senhor para nós aqui nessa manhã. Jesus aparece diante dos seus discípulos acovardados, infiéis, porque até mesmo aquele que disse que morreria por ele se fosse preciso, 2 dias antes, estava também acovardado, amedrontado, trancafiado numa sala, junto com seus colegas, com seus irmãos. E Jesus entra, se coloca no meio deles, e ao invés de dar um sermão dizendo por que é que vocês estão com medo, ao invés de dizer onde é que vocês estavam quando eu fui crucificado, ao invés de dizer covardes, ele olha e diz Shalom. Paz seja com vocês. Que paz é essa? Que paz é essa que no momento de culpa, o Senhor se aparenta compassivo e misericordioso? Cristo é o Deus Filho, aquele que compartilha dos atributos de Deus Pai, aquele que cumpre as promessas do Deus Todo-Poderoso, assim como o salmista, no Salmo de número 103, do versículo 8 ao 12, vai dizer e nos lembrar nessa manhã mais uma vez: o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar e nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra,
Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. A paz que Jesus oferece não é uma paz que apazigua, não é uma paz que somente verbaliza ou que finge estar tudo bem. A paz que Jesus nos oferece é uma paz que pacifica, é uma paz que enfrenta os maiores dos males e vence e se coloca diante deles, fazendo deles nada, para nos dar esta segurança e esta certeza que só Jesus pode nos dar. No seu corpo, Ele carrega as marcas da maior de todas as guerras e as marcas da maior de todas as vitórias. E a primeira coisa que Ele faz quando Ele se coloca diante dos seus discípulos é lembrar delas, mostrando as suas mãos, mostrando o seu lado, para que todos pudessem ver e ouvir e sentir e até tocar como Tomé o fez, de que Ele é vitorioso nas batalhas, de que Ele é poderoso, de que a morte não pôde vencê-lo, de que o pecado não pôde retê-lo, ainda que da humanidade inteira, ainda que daqueles que haveriam de nascer, como eu e você. Ele se coloca diante da cruz como um valente. E quando aparentemente parece que ela o venceu, ao terceiro dia é Ele que a vence. É Ele que se coloca diante dos seus discípulos, imperfeitos, medrosos, para dizer: paz seja com vocês. Efésios capítulo 2, versículos 13 em diante diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças. Não que a lei dos mandamentos foi banida, mas expressa em ordenanças, sim. Não mais em ordenanças, mas agora em adoração. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, judeu e gentil, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Ele anuncia paz aos gentios e paz aos judeus. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Essa
é a paz que Ele nos dá. Essa é a paz que nos lembramos quando olhamos para as suas marcas. Essa é a paz que Ele oferece, mesmo quando amedrontados, sem sabermos o que pode acontecer, o que pode vir, o que pode ocorrer, o que pode acarretar. Essa é a paz imutável, inabalável e eterna, para mim e para você. Tem alguém aqui? Essa é a paz que a manchete do jornal jamais vai te oferecer, que o mundo jamais vai conseguir construir e arrebatar o coração daquele que conhece a Jesus como Senhor e Salvador. Essa é a paz que o dinheiro jamais pode comprar, que a saúde física jamais pode te entregar. Mas é uma paz que nos coloca no trilho da eternidade, que nos coloca no destino que está proposto diante de nós. Quando a carreira estiver completa, quando o Senhor nos chamar, ali está proposto, para mim e para você, a maior de todas as promoções, a promoção para a eternidade. E é nessa esperança de paz. Não é a paz que apazigua, é a paz que pacifica, é a paz que venceu a morte. É a paz de que onde todos os problemas residiam, ali houve vitória. E Ele nos presenteia, ou melhor, para todo aquele que nele crê. Quem são estes? Quem são estes que nele crê? Somos nós. Nós vivemos no Shalom de Deus. Nós vivemos num lugar onde todos os problemas já foram resolvidos. Nós vivemos num lugar, na nossa fé, pelo Espírito, de que está consumado. E daqui para frente é vitória atrás de vitória. Mas e nesse mundo, pastor? Nesse mundo também o Senhor nos agracia. Nesse mundo também o Senhor é benevolente e misericordioso. Nesse mundo também o Senhor retira muitas das vezes, ou todas as vezes que nos arrependemos, a punição que nos está proposta. Nesse mundo também o Senhor, por meio da sua palavra e dos seus valores éticos e morais, nos ensina a vivermos uma vida em retidão e a colhermos disso. Neste mundo também, esta paz está operante, viva e eficaz para mim e para você. Essa paz, ela nos está proposta de todas as formas que nós pudermos imaginar, meus irmãos. Essa paz é o Shalom de Deus. Muito mais do que só um cumprimento, quando nos encontramos por aí e declaramos a paz, ou para aqueles mais chiques que gostam de dizer Shalom, é uma paz que aplacou a ira de Deus no próprio Filho. É uma paz que consumou todas as coisas de uma só vez para todo sempre. E nós podemos repousar e morar nela. Nessa paz que Jesus estava tentando ensinar os seus discípulos naquele barquinho em meio à tempestade. O assombro deles de Jesus paralisar a tempestade deveria ter sido menor do que o assombro deles de ver Jesus dormindo em meio à tempestade. Porque dormir em meio à tempestade é confiar numa soberania de Deus que pode se perder quando Deus pacifica a tempestade. Entende o que eu estou falando? Faz sentido? Há algo muito mais profundo que o Senhor quer ensinar quando Ele fala da sua paz. Há algo muito mais intenso, verdadeiro e que ninguém pode roubar de nós. Ninguém, nada, nem ninguém pode roubar de nós essa paz de Deus. De tal maneira que os seus seguidores no primeiro século decidiram ir pregar
batizar, fazer discípulos, desprendido das coisas que os prendia, na certeza de que essa paz era uma paz da qual nada nem ninguém poderia dar para eles, assim como Cristo já havia dado. Nos lembramos da paz que a bênção sacerdotal dava, e ali Jesus agora como sumo sacerdote, se colocando diante dos seus discípulos. O pastor aqui nos lembrou do templo, nos lembrou do tabernáculo, nos lembrou do sumo sacerdote, da tribo de Levi, que era levantado, para que uma vez por ano ele pudesse aspergir os pecados do povo hebreu. Ele ia então até esse lugar, o santíssimo lugar, para colocar ali na quina daquela arca da aliança um pouco do sangue do animal sacrificado lá fora. Mas o próprio Cristo estava ali agora, dando a paz sacerdotal aos seus discípulos, como o próprio sumo sacerdote ressurreto diante deles. Número 6, 22, 27, diz: o Senhor disse a Moisés: diga a Arão e aos seus filhos, assim vocês abençoarão os israelitas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Assim eles invocarão o meu nome sobre os israelitas e agora os gentios, e eu os abençoarei. O Senhor abençoa. Amém? Quantos querem receber mais das bênçãos de Deus? Eu quero. Irmãos, o significado da palavra bênção é conceder poder para alcançar sucesso. É vivermos debaixo do favor de Deus, das bênçãos de Deus. O Senhor nos guarda. Ele é o guarda, o santo de Israel que não dormita. Ele é aquele que vigia a cada um de nós. Ele é aquele que nos protege, mesmo em meio à escuridão. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O Senhor também nos concede graça, nos mostra este favor. E tantas vezes, até mesmo para as coisas desse mundo, imerecidos, não é verdade? Quantas vezes somos agraciados, mesmo sem merecermos. A eternidade a gente já sabe que é assim e pronto, mas muita coisa nesse mundo nós colhemos uma colheita abençoada, mesmo não merecendo, não é verdade? Nós sabemos disso. Lá no fundo, no fundo, no fundo você sabe disso. Irmãos, a paz que Deus nos dá é uma paz plena. É uma paz que alcança todas as áreas da nossa vida. É uma paz que nos tira de um lugar de morte e nos coloca num lugar de cuidado. A paz que Jesus nos oferece é uma paz que nada nem ninguém poderá sequer ousar ou tentar nos oferecer algo em troca. Ainda que a gente venha a cair nessas ciladas de tempo em tempo, não é verdade? Ora pelo dinheiro, ora pelo luxo, ora pelos deleites desta vida, mas ainda assim somos recobrados de tempo em tempo pelo Espírito Santo e chacoalhamos a poeira daquilo que nos fazia mal e voltamos para o trilho dos caminhos de Deus, amém? É o que o Senhor nos faz. Essas últimas mensagens de domingo aqui têm sido justamente para isso, para nos chacoalhar a poeira e nos colocar de volta no trilho, nos tirar de um lugar onde nós estávamos talvez adormecidos, né, ou embriagados, como a pastora Sheila disse, e nos colocar de volta num trilho, no trilho da graça, do favor imerecido, no trilho da salvação, no trilho da contemplação da pessoa de Deus por quem Ele é e o que Ele representa para nós, no trilho de receber essa paz e entender que o que vem dEle nos basta. Mas Jesus dá a primeira paz aos seus discípulos, mas Ele dá mais uma vez de novo a paz aos seus discípulos. E Ele diz, novamente,
Paz seja com vocês, versículo 21. Shalom. E aqui ele rompe com uma verdade em que aqueles que estão satisfeitos na paz de Deus conseguem ouvir com clareza, conseguem ouvir com certeza, com destreza. Aqueles que estão satisfeitos na paz que Deus oferece, conseguem ouvir a segunda paz. E ele diz assim: assim como o Pai me enviou. Ele acabou de mostrar as marcas dele. Irmãos, ele acabou de mostrar as marcas dele. E ele diz: assim como o Pai me enviou, eu os envio. Você já chegou onde eu cheguei também? Eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Aqui nós vemos a Trindade trabalhando como trabalhou no momento em que Jesus foi batizado. Você lembra disso? Lá em Marcos 1, de 9 a 12. Naquela ocasião veio Jesus de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele, o Filho, e o Espírito agora descendo como pomba sobre ele, e então veio do céu uma voz, o Pai: tu és o meu Filho amado, de ti me agrado. Aqui nós vemos a manifestação da Trindade, assim como quando Cristo ordena a sua paz para os seus discípulos pela segunda vez, ele diz: assim como o Pai me enviou, na missão do Pai, na bênção do Pai, no favor do Pai, eu os envio. E aí ele então sopra sobre eles o Espírito Santo e diz: recebam o Espírito Santo. Ou seja, da mesma maneira em que Jesus Cristo foi debaixo da bênção do Pai e do poder do Espírito Santo, Ele nos envia também debaixo da bênção do Pai e do poder do Espírito Santo para fazermos o quê? Para fazermos o quê? Para fazermos o quê? Versículo 23. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Aqui a gente precisa entender duas coisas nessa frase difícil de entender. A primeira coisa é que estes que estarão perdoados não são os que perdoarem, porque estes já foram perdoados, mas são aqueles que perdoarem, aqueles a quem perdoarem, ok? Quem estarão perdoados? Aqueles que se arrependerem. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Mas aqui precisamos entender que aparentemente Jesus repousa sobre nós, como que sendo nós aqueles que podemos conter ou não o perdão de Deus. Obviamente não é isso, porque a palavra explica a palavra, amém? Quantos creem que a Bíblia explica a Bíblia? Amém. Porque se a gente pega um trecho desse, a gente cria uma grande heresia, não é? Imagina que loucura seria se a gente pegasse um trecho desse e a gente começasse a dizer: agora você vai fazer o seguinte, para que os seus perdoados sejam pecados, eu vou dar para você o seguinte, você vai orar 4 Pai Nossos. Imagina que loucura seria fazer um negócio desse. Mas o que Jesus está falando aqui, de forma tão contundente, tão intensa, tão sincera para nós, é que Ele nos convoca a proclamar o perdão com base no Evangelho. Ele nos empodera, nos dá a mesma missão, e primeiramente nos entrega uma paz plena, para que nós possamos estar, sabe aquela cena, eu gosto de filme de ação, ontem mesmo estava assistindo Missão Impossível pela 1000ª vez,
Sabe aquela cena quase no final, quando vai matar o grande inimigo? E aí tem sempre aquele lugar que eu não sei de onde que saem aquelas armas incríveis, aqueles lasers incríveis, que a pessoa vai se equipando, tipo o Rambo, que põe até aquela faixa na testa vermelha, sabe? E aí com aquela faca no dente e vai para a missão. Irmãos, o que Jesus está fazendo é exatamente isso aqui nesse texto. Jesus está nos lembrando de que tudo que estava pendente Ele resolveu, para que pudéssemos receber de fato uma paz que pacificou aquilo que estava quebrado, aquilo que estava errado, aquilo que estava torto. Mas daí Ele olha para aqueles discípulos que ficam alegres em vê-lo, estavam ali extasiados em vê-lo aparecer no meio deles com as portas trancadas. E Ele olha e diz, olha, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. E naquele momento eles são empoderados, ou previamente empoderados, para que no dia do Pentecostes isso se dê por completo. Para a grande missão de convocar a proclamação e o perdão através da morte de Cristo na cruz. Essa é a nossa missão. Perdoar em nome do Pai, ou proclamar o perdão em nome do Pai, na pessoa de Cristo, para que outros possam viver shalom, como eu e você. Não há shalom sem Cristo. Não há paz neste mundo que seja sustentada por uma vida sem Cristo. Tem muita gente fingindo que está tudo bem, mas sem Cristo é impossível. Sem Cristo é impossível. Sem Cristo é uma questão de tempo para que aquilo que está bem não fique mais. Pode ser que demore até 120 anos, mas um dia a conta vai chegar. Agora o Senhor nos empoderou, pacificou todas as coisas, para que nós, assim como Ele, pudéssemos ir e pregar o Evangelho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, assim como eu e você temos ela. Tem alguém aqui? Irmãos, o Senhor nos convoca a colocarmos a nossa vida em ordem. Nesses últimos domingos foi a respeito disso. Mas o Senhor também nos dá o privilégio de ajudarmos aqueles que estão ainda na escuridão. E eu estou aqui neste domingo como um alerta para nós todos, de que vida cristã não é só a respeito de nós não, mas é a respeito dos outros que ainda não foram alcançados. Eu estou aqui como um alerta para te lembrar que essa paz que Ele nos dá é para que nós possamos oferecer a outros tantos, para que outros tantos venham a conhecê-lo. Essa é a paz que Ele nos oferece para oferecermos. Lucas 24, 46 e 47 vai complementar o que a gente está lendo aqui em João, onde diz, e lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações. Brasil é uma delas. O estado de Santa Catarina é uma delas. A cidade de São Bento, Campo Alegre, Rio Negrinho são umas delas. E nós estamos aqui para que este shalom, que nós podemos desfrutar todos os dias, seja em calmaria, seja em tempestade, possa ser compartilhado pelo poder do Espírito Santo e pela bênção do Pai no Filho Cristo Jesus. Essa é a nossa convocação, essa é a nossa grande comissão. Portanto, ide e fazei discípulos, batizando-os. Essa é a nossa comissão, meus irmãos.
Essa é a motivação que deve arder o nosso coração todas as vezes que você está envolvido com alguma coisa que diz respeito às coisas do Senhor. Receber para oferecer, aprender para ensinar, melhorar para ministrar melhorias, se santificar para oferecer santidade, estudar a palavra para poder ensinar aqueles que não sabem, buscar os dons para equipar a igreja, acolher, amar, perdoar, se entregar, ouvir, se importar, receber. Por quê? Porque a vida está ganha. Sabe aquele aposentado que chega no momento, construiu a sua vida, construiu as suas coisas, está com os próximos 30, 40, 50 anos resolvido, seus filhos estão ok, construindo também, e ele olha para aquele ambiente e diz assim, a vida está ganha, daqui para frente é lucro. Meus irmãos, assim deve ser na vida e no coração de todo aquele que nele crê. Isto é o que o Shalom tem para nos oferecer, essa paz de Deus. É uma paz que já veio com tudo resolvido, agora faça o seguinte, ofereça essa paz e dedique-se para oferecer ao maior número de pessoas possível. Ao maior número de pessoas possível. Aqueles que você acha que vão querer ouvir, aqueles que você acha que não vão querer ouvir, pregue em tempo, pregue fora do tempo, pregue como for. Ainda que tenham irmãos pregando errado, não, mas é para a glória de Deus também estão pregando. Não é o que a Bíblia nos ensina? A Bíblia nos ensina a pregar, a abrir a nossa boca, falar do Evangelho para as pessoas. Agora, que Evangelho é esse que nós vamos pregar? Isso é importante também. Importante demais a gente entender que Evangelho a gente vai pregar, porque tem muitos Evangelhos sendo pregados por aí. E tem evangelhos, irmãos, vocês me perdoem, mas a palavra diz que ainda que seja mal pregado, está sendo para a glória de Deus, amém. Mas o Jean aqui às vezes acha que às vezes mais atrapalha do que ajuda. Tem hora que parece, talvez eu esteja errado, com certeza eu estou errado porque a palavra fala o contrário disso. Mas quando nós sabemos como pregar o evangelho, o que é evangelho? Boa nova, amém? É a boa notícia. Agora, quando João Batista pregava, e Jesus veio na sequência de João Batista, ele usava uma palavra que não parecia que era tão boa não, ele dizia arrependei-vos. Lembra disso? Por que ele dizia arrependei-vos? Porque para que a notícia seja boa, a notícia má tem que vir primeiro. Como que a gente vai pregar Jesus como Salvador se a gente não falar de pecado, separação, morte eterna, ira de Deus, juízo, justiça? Como que as pessoas vão entender que elas precisam ser salvas se elas nem sabem do quê? Como que as pessoas vão achar que Jesus vai fazer alguma coisa na vida delas se elas estão achando que está tudo bem? Ah, e Jesus vai melhorar o que já está bom. Olha que coisa boa. Esse é o evangelho barato que está se pregando por aí. Igreja, eu quero ensinar você a pregar o evangelho nessa manhã. Sabe como a gente prega o evangelho? Vamos ler o texto que a pastora Juliana leu domingo passado, quando Pedro vai pregar o evangelho para aqueles mesmos que gritaram, crucifica-o. Atos 2, 22, 24 diz assim, israelitas, Pedro dizendo, para aquelas 3.000 pessoas ou mais, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Primeiro passo aqui foi evidenciar que aquele Jesus que foi morto na cruz mostrou sinais, prodígios e maravilhas. Era o Cristo, era o ungido de Deus. Quando olhamos para a criação,
nós encontramos os sinais de Deus. Quando você olha para uma flor singela nascendo, quando você olha para um feto sendo gerado, uma vida sendo gerada, quando você olha para as manifestações na natureza de Deus, você percebe como Deus é gracioso, como Deus é bondoso, como Deus cuida de nós. Quando nós puxamos o ar e soltamos, nós estamos experimentando da graça de Deus. As evidências estão em todos os lugares, em toda parte. Versículo 23, este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Pedro exalta a Deus, dizendo que Deus é soberano sobre todas as coisas, ainda que o Cristo tenha sido moído. Foi moído porque Deus agradou-se em moê-lo. Havia um propósito maior. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. É aqui que reside o arrependimento. É aqui que a gente prega o evangelho puro e simples, genuíno, quando nós olhamos para alguém e dizemos, pelo seu pecado, Cristo foi crucificado. Pelas suas más decisões corrompidas, porque o salário do pecado é a morte, Cristo foi crucificado, para que em Cristo todos pudessem renascer, ou nascer de novo em espírito. Quando nós olhamos Pedro apontando para aqueles homens e dizendo, vocês o pregaram na cruz, ele estava pregando o evangelho mais genuíno possível, porque sabe de uma coisa, para que eu pudesse aceitar Jesus, eu precisei aceitar a verdade de que fui eu que o preguei na cruz. Porque Ele é santo, imaculado, puro, justo, perfeito. E eu, pobre, cego e nu, merecedor da ira de Deus. Mas Deus olha para mim com graça. Ele olha para mim com amor, Ele olha para mim com compaixão. Ele quer dar para mim shalom. E Ele então consome a sua ira no seu Filho, no madeiro, lugar de punição, de tortura. E no seu Filho Ele consome todo o pecado do mundo. Ele consome para que no momento em que Ele possa dizer está consumado, nós possamos olhar para Deus e encontrarmos um único caminho, Cristo Jesus. É esse o evangelho que leva à salvação. É quando é colocado um espelho diante de nós e nós podemos nos ver de verdade. Aí sim a graça faz sentido. Aí sim a cruz é necessária. Aí sim a morte vicária do Cordeiro Imaculado, quando nós olhamos para ela, começa a fazer sentido. Porque uma humanidade de inúmeras eras precisava de que Deus aplacasse a sua ira por elas para que elas não fossem consumidas. Por que será que os discípulos foram torturados? Porque a pregação era coach? Era apontada só ao lado bom da vida? Ou porque eles olhavam cara a cara para as pessoas e diziam a verdade, onde o poder do Espírito Santo podia operar imediatamente, instantaneamente? Para que precisa de poder do Espírito Santo para falar coisa boa? Já parou para pensar nisso? Agora, você quer falar uma verdade que confronta, que admoesta? Aí você vai precisar do poder do Espírito Santo, meu irmão. Porque no teu poder você não consegue. No teu poder você quer correr, você quer fugir. Ou você quer matar. Imagine o ponto de equilíbrio de Pedro neste momento, falando com os próprios assassinos de Cristo e dando a eles perdão de pecados. Meus irmãos, se isso não é o agir do Espírito Santo, eu não sei o que é. Porque
Pedro, na sua carnalidade, ou ele ia querer tirar a espada e matar todo mundo, ou ele ia sair correndo de medo, como tantos outros fizeram. Mas no poder do Espírito Santo ele foi pontual. Ele acabou com o Cronos daquela era, daquele momento. O Kairos de Deus abriu o céu sobre aquele lugar e ele pôde então pregar o Evangelho. E aquelas pessoas puderam abrir os seus entendimentos pelo poder e pela ação do Espírito Santo e entenderem quem era o Cristo e o que Cristo significaria para eles para uma eternidade. Precisamos entender isso, igreja amada, para que o Evangelho seja ou continue sendo pregado. O Evangelho continuará sendo pregado na medida em que nós entendermos o poder da cruz e podermos olhar para isso como única resposta para a humanidade e todos aqueles que nos cercam ao nosso redor. Eu usei esse exemplo na EBO, em um dos vídeos que eu filmei essas últimas semanas. E eu quero pensar com você aqui também nesse exemplo. Imagine que no meio da pandemia que nós passamos, em que nós estávamos aflitos de sairmos de casa, depressão batendo solta em muita gente, as pessoas incertas se entrava pela janela o vírus, se não entrava, se ao lavar as mãos na torneira você ficaria infectado, ninguém sabia de nada. Imagine que naquele momento de maior tensão, você recebesse 500 doses de antídoto e de uma vacina certeira, eu não estou falando aqui da Pfizer, estou falando de uma certeira, brincadeiras à parte, uma certeira que você sabe que aquilo vai resolver, a pessoa nunca mais vai pegar Covid, e você tem lá 400 ampolas daquilo no teu bolso. No meio do caos, parentes de amigos teus morrendo, parentes teus morrendo, colegas de trabalho, e você tem 400 ampolas na mão. Que tipo de pessoa seria você se você guardasse isso só para você e não oferecesse para os outros? Assim é o Evangelho, quando nos calamos. A gente vai para os velórios para lamentar. Porque a gente guarda para a gente o shalom de Deus. Entenda em nome de Jesus, nessa manhã. Eu falo aqui pelo poder do Espírito Santo, eu não falo pelo poder do Jean. Entenda em nome de Jesus, que a salvação, Deus a confiou nas tuas mãos, para divulgá-la da maneira própria, no poder do Espírito Santo, na bênção do Pai, através da pessoa do Filho. Em nome de Jesus. Que você saia daqui nessa manhã, querendo injetar essas ampolas nos mais enfermos que você cruzar nessa semana. Que você saia daqui nessa manhã entendendo que o shalom de Deus é para além de você. Que você saia daqui nesta semana, daqui dessa igreja, durante essa semana, e você viva na intensidade de que os teus recursos têm propósito de ministrar salvação àqueles que estão ao seu redor. De que o teu trabalho tem propósito de ministrar salvação àqueles que estão ao teu redor, de que na escola onde você estuda, o teu propósito é ministrar salvação àqueles que estão ao teu redor, de que na família, quando você se reúne, o teu propósito é de ministrar salvação àqueles que estão ao teu redor. Porque Jesus disse, se vocês perdoar os pecados dos outros, os pecados serão perdoados.
se vocês assumirem a proclamação do Evangelho e o ministério da reconciliação, a vida de vocês fará sentido para que o Shalom de Deus toque tantos e tantos e tantos outros. Então eu quero convidar você, não é ficar de pé não, eu quero convidar você a se ajoelhar no seu lugar. Se você precisa de um toque do Senhor, e você entende que há uma necessidade de algo dentro de você mudar, eu quero convidar você a se ajoelhar no lugar onde você está. Ah, Jesus. Ah, Senhor. Deus, recebemos tanto, Senhor. Recebemos tanto, Deus, na pessoa de Cristo. Recebemos tanto, Senhor, naquilo que foi consumado. O favor imerecido, o presente que nos foi dado pela graça, está diante de nós. E ainda assim, Deus, Tu tens misericórdias que se renovam todas as manhãs para a manutenção da nossa fé. O Senhor carregou no madeiro todas as nossas enfermidades, todos os delitos, todos os pecados, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E nós somos uns desses, Deus, e aceitamos a Ti como Senhor e Salvador. Fizemos de Ti o nosso dono e hoje somos propriedade do Senhor. Ah, que bênção, Senhor, que bênção, Senhor, que vitória. Que vitória, que alegria, Deus, podemos desfrutar de uma eternidade, Deus. Podemos desfrutar do Teu Shalom aqui agora, a partir de agora, para todo sempre. Obrigado, Deus, obrigado, Senhor, obrigado. Somos gratos a Ti para todo sempre, Senhor. Para todo sempre, Deus. Somos gratos a Ti para todo sempre, Senhor. Obrigado, Deus, a Tua igreja reconhece, Senhor, a obra de salvação. A Tua igreja reconhece que estávamos perdidos nas nossas misérias, Senhor Deus, mas estamos agora na luz. O Senhor nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz, para a maravilhosa luz, Senhor. Uma luz que o Senhor decide se revelar a nós todos os dias, pelo agir da palavra e do Espírito. E temos o privilégio, Senhor, de estarmos em Ti, em Cristo, enxertados, Deus, enxertados. Éramos oliveira brava, Senhor Deus, mas agora estamos enxertados, Senhor Deus, na oliveira viçosa. E o teu óleo, Senhor Deus, passa por nós e gera frutos através de nós, Senhor. Mas, Senhor, nessa manhã também queremos apresentar diante de Ti, Senhor, o propósito todo do empoderamento e do shalom que o Senhor nos deste, para que pudéssemos, Senhor, combater o bom combate, completar a carreira e guardar a nossa fé, para que pudéssemos, Deus, assim como os apóstolos, assim como os primeiros discípulos, assim como aqueles homens corajosos, cheios de poder, Senhor, puderam proclamar o Evangelho aos quatro cantos, Deus, e nos alcançar hoje, Deus. Ah, Senhor, Espírito Santo de Deus, derrama do Teu poder nessa manhã no meio de nós. Derrama do Teu poder nessa manhã no meio de nós. Derrama do Teu poder para que possamos ir. Encha-nos, Espírito Santo de Deus. Sabemos que não é por força nem por violência. Oh Deus, é pelo Teu poder. É pelo Teu poder. Encontra aqui, Senhor, corações dispostos
Olha para nós, encontra corações dispostos, destemidos, para receber do Teu poder, Senhor, porque sabemos, Deus, que o Senhor é quem há de fazer a obra. É ao abrirmos da nossa boca, o Senhor há de enchê-la, Senhor. Sabemos que a obra é Tua, Senhor. Enche-nos nessa manhã, Espírito Santo de Deus. Enche-nos nessa manhã. Ah, Deus, não queremos uma melodia, queremos o Teu poder nessa manhã. Queremos o Teu dunamis nessa manhã, Senhor. Oh, rabaxadaramas, andererere, baixadaramas. Choramas, andererere, baixadaramas. A palavra está pregada diante de nós, Senhor. A palavra está pregada diante de nós, Senhor. A palavra está pregada diante de nós, Senhor. Dá-nos, Deus, dá-nos, Deus, dá-nos, Deus, a consciência, dá-nos, Deus, a consciência de uma alma, Senhor. Dá-nos, Deus, a consciência, dá-nos, Deus. Sopra sobre nós, sopra sobre nós, sopra sobre nós, Senhor. Chora, santo. Sopra sobre nós, Espírito Santo. Se você ora em línguas, eu quero convidar você a começar a orar em línguas, aí no seu lugar. Chora, maçandara, andere, maçandara. Chore, andara, maçandara. Ora através de nós, Espírito Santo de Deus. Ore, machatara, abaixandara, sere, baixandara. Ora, machatari, andere, candara, sando, chororo, maçandara. Chororo, maçandara. Sera, machandara. Soro, machandara. Ah, Senhor. Chora, maçandara, maçandara. Serere, machatara, chororo, chororo, maçandara. Espírito Santo de Deus, enche-nos nessa manhã. Enche-nos nessa manhã. Enche-nos. O vento sopra, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Enche-nos. Enche-nos, Senhor. Chora, maçandeira e cantará. Enche-nos, Senhor. Enche-nos, Senhor. Enche-nos, Senhor. Reaviva os corações. Reaviva os corações. Traz a responsabilidade. Traz o encargo.
Traz o encargo. Traz o entendimento, Senhor. Sopra sobre nós. Derruba as escamas dos nossos olhos, Senhor. Permita-nos ouvir o que o Espírito diz à igreja. Oh, Deus. Eu quero convidar você a repetir essa oração comigo, aí onde você está, se você assim desejar. Diga assim: eis-me aqui, Senhor. Envia-me no teu poder. Envia-me como ministrador do Evangelho e do Shalom do Senhor para todos aqueles ao meu redor. Eu te dou liberdade, Senhor, de me incomodar onde eu estiver, para ser ousado e destemido, assim como Pedro, e trazer a salvação, a mensagem completa de arrependimento e de salvação, em nome de Jesus. Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos, eu oro por essa igreja, eu oro para que o Senhor toque as nossas vidas, Senhor, de uma maneira renovadora, e que possamos, Senhor, dar frutos, Deus, que possamos ser usados pelo Teu Espírito, Senhor, que possamos ser ousados, intrépidos e destemidos pelo poder do Espírito que habita em nós, para toda oportunidade que o Senhor assim nos der, no nome de Jesus. Amém e amém. Pode se levantar. Vamos ficar de pé então para encerrarmos esse culto diante do Senhor. Irmãos, tá bom demais para ficar só entre nós. Tá bom demais para ficar só entre nós. Isso aqui é bom demais para que nós sejamos os únicos a desfrutar disso. Então, através da palavra de Deus, eu quero convocá-lo para o evangelismo. Eu quero convocá-lo para compartilhar esse shalom de Deus. E quanto mais maduro você for, que mais completa seja a mensagem das boas novas que saia da sua boca. Em nome de Jesus, seja corajoso, seja destemido, o poder do Espírito Santo está sobre você. Pregue as boas novas. Se permita ser usado e ousado na presença de Deus. Se permita passar vergonha se for necessário. Se permita ficar sem graça se for necessário. Se permita ter o teu caminho desviado se for necessário. Se permita ser um agente do Senhor para a bênção daqueles que ainda estão para ouvir a mensagem. Em nome de Jesus. Pai, nós te adoramos, reconhecemos, Deus, a Tua palavra nessa manhã, diante de cada um de nós, e oramos, Deus, para que o Senhor nos envie para o campo missionário, nos envie nesta semana para o lugar, para o campo missionário, para o ambiente onde nós já temos pisado, mas muda a nossa perspectiva para que ali seja sim o nosso campo missionário, para que vidas sejam alcançadas, para que gestos novos, manifestações de amor possam sair de nós e de maneira criativa e usados pelo Teu Espírito, nós possamos, Deus, sermos estes embaixadores da verdade, onde o Teu Shalom será compartilhado. Sê conosco, no nome precioso de Jesus. Se você
deseja receber oração por algum motivo da palavra ou algum outro, os pastores estarão aqui. Mas caso contrário, Deus abençoe e dê você uma semana poderosa, em nome de Jesus. Graça em